Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de como calcular a variação mensal no Excel. Lembra daquela questão de calcular a variação percentual? Quando você tem dois períodos, como que você faz isso no Excel para saber o cálculo da variação? Olha só, eu vou mostrar dois métodos, duas soluções que você pode fazer no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Você tá vendo que eu tenho quatro planilhas, né? Ó, a 00, 01, 02, 03. E eu vou falar só de dois métodos, isso mesmo. Esses dois métodos você pode utilizar para realizar o cálculo da variação mensal no Excel, aquela variação percentual, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, pessoal, o valor de janeiro e fevereiro. E aqui eu tenho a primeira fórmula que eu posso utilizar, que seria o quê? Olha só, eu pego o valor, ok, ó, do mês atual e divido pelo mês anterior. E depois tiro 1. Esse 1, ele quer dizer o 100%, quer dizer o quê? Eu vou calcular quanto que um é sobre o outro, subtraindo do 100%, eu tenho a diferença do percentual. Esse é o primeiro método, tá? E o segundo método? Olha o resultado, é igualzinho, tá bom? O que a gente faz? Uma outra fórmula matemática que vai chegar no mesmo resultado é você pegar aqui o valor do mês atual, subtrai do mês anterior e divide pelo mês anterior. Desse modo você também chega no mesmo resultado. Então vamos aprender com prática? Então vamos lá, planilha 1, tá? Nessa planilha eu vou pegar aqui, ó, exibir, mostrar, vou tirar as linhas de grade, ó, deixar um pouquinho mais bonita para você ver, ó. Vamos ajustar um pouquinho mais aqui, prontinho, olha só. Então o primeiro cálculo, vamos lá, ó, igual, eu vou pegar o mês, né, ó, atual e divido pelo mês anterior. Só fazer essa divisão eu estou calculando quanto que isso é sobre isso, tá? Quando eu faço menos 1, o que ele estou fazendo? Estou tirando 100%. Quando eu faço, olha só o que vai acontecer. 0,027. Mas o que é isso daqui? Ó? Vou lá na página inicial e vou passar para ordem de porcentagem, formato percentual. Se ele colocar desse modo, é só aumentar o número de casas decimais. Ele tem aqui, ó, diminuir e aumentar. Se eu aumentar o número de casas decimais, eu vou chegar ali o valor exato, mais preciso, né, ó, desse valor. Aqui vamos utilizar apenas duas casas decimais. Vamos refazer? Olha só, então é igual, clico no mês atual e divido pelo mês anterior. Menos 1. Fez isso? Clica aqui e passa para a porcentagem, tá? Vou utilizar aqui então duas casas decimais, depois clico duas vezes, repare que ele vai calcular os demais. Tudo bem? Olhando isso, a gente tem, pessoal, uma característica. Qual característica? Repare que esse valor ficou positivo, esse positivo. Então quer dizer, esse valor aumentou, então teve uma variação positiva. Entretanto, olha só que a unidade gama. Ele tinha um valor maior em janeiro e caiu em fevereiro. Logo, essa variação foi negativa, tá? Então esse cálculo de variação, ele é muito útil em diversas situações. Por exemplo, para você analisar produtos como uma inflação, uma deflação, né? Então a gente consegue fazer essas análises, né? E esses índices também aí vão ajudar para você identificar esses valores, tá bom? Bom, esse foi o primeiro exemplo. Eu tenho agora o segundo exemplo que a gente vai fazer juntos, ok? Mas antes, tem um recado muito importante. Qual o recado? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender isso e muito mais? Que tal conhecer o nosso curso? Aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Além do que, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Então você ou vai na descrição ou vai no primeiro comentário conhecer o nosso curso. E conversa com a nossa equipe no atendimento. Quem sabe tem alguma promoção hoje. Isso mesmo, conversa com a equipe no chat de atendimento para saber se tem alguma promoção, se você pode começar com uma oferta só para você hoje, tá bom? Vai lá e conversa com eles.
Outro detalhe muito importante. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. O outro exemplo é o seguinte, ó. Eu vou colocar igual, abro parênteses. Eu pego o mês atual, subtraio do mês anterior, tá? Ao fazer agora esse primeiro cálculo, eu vou saber a diferença. Essa diferença, eu divido ela pelo valor do primeiro mês, do mês anterior. Então, desse modo, eu vou saber quanto que é 900 do 32.900. Aí eu vou saber, ó, 0,03. Não, você vai passar para porcentagem, tá? Ó, passou para porcentagem, aumenta duas casas, olha lá, deu certinho. Vamos pegar aqui o exibir, tirar as linhas, né, ó, de grade, prontinho, tirei as linhas de grade. Deixa eu tirar isso aqui, ó, também, ó, então um desenho aqui. Aí eu venho aqui, clico duas vezes, ele vai fazer o mesmo cálculo, tudo bem? Vamos recapitular? Então vamos apagar aqui, vou colocar, ó, igual, vou abrir o parênteses e vou fazer, ó, 39.000 menos 37.200. Então pego o atual e subtraio do anterior. Logo depois eu divido pelo mês anterior. Simples assim. Fez isso? Passa para a porcentagem. Tudo bem? Vamos dar um Enter? Ó. Dei o Enter, calculou. Se eu vir aqui e clicar duas vezes, ele vai preencher tudo novamente para a gente. Aí você vai falar, poxa, professor, acabou, né? O senhor já ensinou as duas técnicas, ensinei para vocês as duas formas que você pode utilizar que vai chegar no mesmo resultado de como calcular a variação percentual mensal no Excel. É só mensal? Não. Se aqui fosse, por exemplo, o valor de faturamento de 2020 e aqui de 2019, você teria a variação entre períodos, né? Então, do período do ano de 2020 com o período de 2019. Tudo bem? Então, você vai calcular a variação não apenas mensal, mas entre dois períodos. Tudo bem? Agora, tem um detalhe importante que a gente vai ver. Se aqui tivesse assim, qual que seria? Isso daqui, pessoal, foi a dúvida de um dos nossos inscritos do canal. Depois eu comentei lá explicando para ele como que ele deveria entender esse processo de cálculo. E a gente vai tratar esse erro no próximo exemplo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltei. Vamos pegar o próximo exemplo. Olha só, aqui já está a fórmula aplicada, né? Mas vamos apagar aqui que a gente vai explicar do zero para você. Imagine que você tem essa situação. Uma das unidades não tem o valor em janeiro. Está zerado, né? Porque, por exemplo, não teve atividade lá. Começou, por exemplo, em fevereiro. Como que nessa tabela ele poderia entender essa informação? Essa informação ela deveria ser entendida do seguinte modo. Vamos lá, ó. Igual, eu pego o quê, ó? Esse divido pelo anterior, menos 1, correto? Ao dar o Enter, opa, deu erro div. Mas se eu clicar aqui, passou para todo mundo, página inicial, vamos passar para percentual? Passei para percentual. Vamos aumentar casas decimais? Aumentei casas decimais. Mas nessa situação, o div, ele é um erro. E como que a gente deve considerar para esse exemplo? Ou você considera, aqui a gente deve considerar como 1, que seria o quê? O 100%. Então, se desse um erro, ele está partindo do primeiro ponto. Então, na tabela, na visualização, você pode considerar, tá, pessoal, que se der um erro nessa operação de cálculo, ele deveria exibir 1. Tá? Eu vou dar um Enter, ó. 100%. Então, por que 100%? Porque esse é o valor. Quando chegar um próximo período, março, aí sim eu vou ter uma avaliação a ser feita entre março e fevereiro. Ah, professor, o meu chefe quer que eu coloque tracinho. Não tem problema, você pode colocar o tracinho se você quiser, tá? Aí fica a teu critério, mas você pode colocar o tracinho. Ah, vou colocar zerado? Zerado não aconselho, né, pessoal? Porque na verdade não é zero, né? Então você poderia colocar aí o 1 ou, né, o tracinho, se assim fosse da sua vontade para a exibição dessa informação melhor na tabela. Tem mais uma dica. Vamos pegar aqui a primeira planilha? Uma dica que eu dou para você é o seguinte. Aqui, ó, eu vou dar o status da variação. Eu vou dar aqui, ó, igual, vou clicar nesse valor, tá, ó. Vou vir aqui, vou clicar duas vezes, bonitinho.
Vamos selecionar aqui, ó, pincelzinho, e vamos fazer esse status agora um pouquinho diferente. Como assim? Olha só, eu vou selecionar eles, eu vou lá na formatação condicional e vou criar uma, vamos pegar aqui, ó, conjunto de ícones setinha, tá, ó. Vou colocar esses 3 setas coloridas, tudo bem? Agora eu vou lá na formatação condicional e eu vou gerenciar essa regra. E vou dar editar regra e agora eu vou mudar aqui. Como assim? Aqui, pessoal, eu vou utilizar conjunto de ícones, mas eu quero setinha para cima e setinha para baixo. Eu não quero setinha amarelinha, tá? Então, olha só. Vamos passar aqui tudo para número e vamos entender que quando o valor for maior ou igual a 0, é setinha para cima, tá? Setinha verde. Quando for menor que 0, quer dizer que a setinha é vermelha. Assim, ó. Eu vou dar OK. Repare que agora, ó, vou dar OK. Nós temos, ó, cresceu, cresceu, caiu, cresceu. E aí, nessa regra, olha só, vou dar um gerenciar regra de novo. Vamos pegar ela de novo. Eu posso aqui, ó, mostrar somente o ícone. Vamos dar um aplicar, OK. Olha só, eu teria agora aqui, ó, um status, né? Se a gente fazer algumas alterações, ó, vou colocar aqui, ó, 21 mil. Olha só, teve queda de 35%. Então você melhora a identidade visual da tua tabela com um sinalizador de ícones, fazendo uma formatação condicional para indicar aquele decréscimo. Olha só, vou colocar aqui, ó, 42 mil. Olha só o que aconteceu. Setinha para cima, teve cresceu no caso em 7,69%. Olha que bacana. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos diversas dicas de como calcular a variação mensal no Excel. Além do que, essa variação mensal, você viu a porcentagem de 2 métodos que você pode aplicar. Além do que, trouxe aquela dica que caso você tenha, por exemplo, um mês que não tem aquele valor, está começando agora, então você já estipula em 100% aquele crescimento, tá? Ou você coloca lá um tracinho para indicar como você achar melhor. Tudo bem? Agora, você quer aprender mais sobre Excel? Que tal conhecer o curso? O link está aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.